Questão da banca consuplando o ano de 2023. O processo de organizar uma instituição consiste em dividir tarefas entre blocos de trabalho chamados departamentos. A escolha das tarefas que serão atribuídas aos departamentos se baseia nos critérios de departamentalização. O modelo de departamentalização em que existe a concentração de pessoas com a mesma competência técnica em unidades especializadas de trabalho, sendo que tal concentração favorece o aprimoramento contínuo e acumulação de conhecimentos, denomina-se, aí você tem aqui funcional, territorial, por produto e áreas de conhecimento. Bom, o gabarito seria funcional, porque está falando de departamentalização. Territorial é com base no território, claro, na área geográfica, por produto no produto. E aqui, quando se fala em aqui especialização, né, como é o caso aqui, né, mesmo unidades especializadas de trabalho, a gente está falando da funcional, que é marketing, produção, vendas. Só que tem uma alternativa aqui, áreas de conhecimento, que também acaba sendo que a funcional divide em áreas de conhecimento, que são as áreas clássicas da administração. E aí deixa meio que a questão ambígua. Particularmente, se eu fosse fazer essa prova, eu marcaria a letra A, porque eu nunca vi a literatura falar de áreas de conhecimento, tá? E aí, o que acontece? Eu vou responder aqui letra A, e vocês vão ver que ele vai dizer que o gabarito é letra D. Eu já tinha visto essa questão antes, então o Consuplan também fui consultar ali, modificar esse gabarito, e realmente eles consideraram a letra D. Eu discordo da banca, vou deixar bem claro aqui no funcionamento, para mim é a letra A, tá? Se eu fosse candidato, eu ia entrar com recurso, mesmo se eles não falaram lá a resposta de nenhum recurso. Então, ou ninguém entrou com recurso, que eu acho muito difícil uma questão dessa, ou simplesmente eles não deram satisfação nenhuma do porquê que eles acharam a letra D. Mas, assim, vamos tentar entender o que levou eles a acharem isso. Primeiro, foi uma pegadinha muito mal feita, eu concordo, tá? Mas o que é que ele deve ter pensado aqui, o elaborador da questão? Bom, quando ele coloca aqui competência técnica, a parte técnica geralmente está mais associada ali ao operacional da empresa. E a departamentalização ela vai acontecer muito mais no nível tático. Então, é meio que dentro do departamento de marketing, a gente pode dividir ali em áreas de conhecimento, como se fosse assim. Tá? E aí, você está agrupando as pessoas por competência técnica e acumulação contínua de conhecimento. Vamos tentar entender isso aqui. É como se divide, por exemplo, um Instituto Federal de Educação, que você tem os professores de diferentes áreas e você não está dividido ali por função, porque não são as funções clássicas da administração. E sim são as áreas do conhecimento. Então, tem um professor de administração, tem um professor de biologia, tem um professor de matemática, enfim. E aí, cada um deles fica cada vez mais aprimorado nessa área de conhecimento. Tá? Eu acho que foi por aí que a banca pensou. Tá? Dá para compreender esse raciocínio, mas não dá para compreender porque não existe departamentalização por áreas de conhecimento. Bom, a administração ela tem disso. Né? Acho que estudar concurso para administração eu já estudei para as outras áreas, né? Não sei por eu ser formado em administração que eu consiga perceber isso mais claro na administração. Que as bancas muitas vezes tentam fazer pegadinha e meio que não conseguem. Né? Tentar distorcer os conceitos da administração e meio que não conseguem. O que é que eu recomendo quando você estiver diante de uma questão dessa? Bom, se você errou por marcar funcional, assim como eu errei, provavelmente muita gente errou. Então, mesmo que você entre com recurso e a banca dê lá seus malabarismos para não considerar a sua questão, cara, leve em conta sempre o que a administração tradicional, o que as pessoas mais sensatas da administração diriam, né? Que não tenho dúvida que todas as pessoas que eu conheço iriam falar que era funcional. Então, por quê? Vai ter uma banca ou outra que vai tentar fazer esse tipo de coisa e você vai perder a questão, assim como você vai perder ali a maioria. Mas, assim, se concentre nas questões que você acerta com base no seu conhecimento. E esse tipo de questão que você erra, mas não é consensual e você tem a explicação de diversas pessoas dizendo que o seu pensamento está errado, veja que você está no caminho certo por conta disso. Por, no mínimo, você marcar uma opção que
várias pessoas da área marcariam que faz sentido para a administração, que faz sentido para o seu aprendizado. Não se desespere por errar uma questão que não é consensual. Porque uma questão que não é consensual, alguém mesmo com anos de experiência erraria, porque em qualquer ciência existem essas discussões. E parece que na administração, ao invés de alguns elaboradores pegarem o que é consenso, eles pegam o que é dissenso ou inventam uma coisa para tentar ali enganar o candidato. Então, não se preocupe com a banca quando ela fizer isso, tá? Quando você errar, tente entender o porquê você errou. Vá atrás desse conhecimento aqui no canal, por exemplo. E aí, se você errou e compreendeu o porquê você errou e concorda depois, legal, você está aprendendo. Se você errou e você entendeu que foi a banca que elaborou mal, também você está aprendendo, tá? Então, pensamento positivo na sua aprovação. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.